galera, então nessa semana a gente vai aprender um pouco sobre, na verdade, começar a aprender sobre o sistema de esgotamento sanitário. Nós já aprendemos tudo sobre sistemas de abastecimento de água potável. Agora a gente precisa pegar essa água potável e recolher, né, coletar da nossa residência e jogar até a minha rede pública, beleza? Então, vamos lá. Pessoal, vamos começar com os objetivos desse subsistema de esgotamento sanitário, tá bom? Então, uma instalação de esgotamento sanitário, ela visa deixar a habitação com as condições mínimas de higiene, segurança, economia, também é muito importante, e conforto ao usuário. Então, a gente sabe, né, que os dejetos gerados não fazem bem, né, para a salubridade dos habitantes da casa. Portanto, a norma, né, objetiva justamente é isso, a deixar aquele ambiente agradável e salubre, tá bom? Então vamos lá. E como que a gente faz para deixar esse ambiente salubre, tá bom? Então, para isso, esse é o objetivo principal, né? Para isso a gente precisou estabelecer alguns objetivos secundários. Então, primeira coisa que a gente precisa fazer, promover o rápido escoamento do esgoto, o que a gente chama de higienismo, tá bom? Então a gente quer esse esgoto o mais rápido possível longe da minha edificação, tá bom? Então, o que acontece? Como que eu faço com que o meu esgoto tenha um rápido escoamento? Evitando curvas bruscas, tanto horizontais quanto verticais. Para isso, uma excelente prática que a gente recomenda é utilizar sempre curvas de 45 em detrimento das curvas de 90, tá bom? Nunca utilizar cotovelos, né? Aquela virada brusca. Quando a gente precisar fazer uma virada de 90 graus, né, e não conseguir colocar duas curvas de 45, a gente precisa então colocar uma curva de raio longo. Explico para vocês. Vamos imaginar o seguinte, eu estou nessa direção aqui e eu preciso mudar para essa, tá bom? Opção número 1, eu venho e coloco uma curva. Isto não é recomendável, porque isso não provoca o rápido escoamento. Estou nesta direção e quero mudar para essa. Para isso, então, a gente pode usar duas curvas 45, ó. Dobro 45 e dobro 45, ok? Então eu faço uma virada mais suave e favoreço o rápido escoamento, tá certo? Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Olha só, neste exemplo aqui, o projetista, o que fez? O projetista, vamos olhar para esse lugar aqui, ó. O que acontece? Olha o que o esgoto está fazendo. Então o esgoto ele está vindo, batendo e virando uma curva muito acentuada, né? Como se fosse um carro, ele vira muito acentuado. Aqui também, ó, olha só, ele vira 90 graus. Não é o recomendável. Então, como que a gente pode pensar no traçado dessa canalização para evitar essas curvas bruscas? Bom, nós poderíamos, né, fazer o seguinte. A gente poderia vir por aqui. Aqui, colocar uma curva 45 e fazer uma junção dessa tubulação. Nessa situação que eu propus, né, a gente gasta a mesma coisa de conexões e a gente não tem curvas bruscas, tá certo? Então, aqui seria uma das opções para evitar a mudança de direção de maneira brusca. Olha só, aqui ó, a gente precisou sair dessa direção para essa. Então, o que a gente utilizou? Duas curvas de 45. Nessa solução aqui, o projetista foi certinho, né? Atendeu aí as resoluções de norma, tá bom? Bom, lembrando que o objetivo principal é manter o ambiente salubre. Falei que a gente precisa levar o esgoto o mais rápido possível para longe da gente. Outro objetivo: vedar a passagem de gases e animais. Então, como a gente sabe, né, o esgoto ele tem matéria orgânica e ele vai produzir tanto os gases como proliferação de insetos e até alguns roedores. Então, dentro desse esgoto vai ser gerado tanto gases quanto animais e eu preciso vedar a passagem disso para dentro da minha edificação, tá bom? Para isso, a gente usa duas estratégias para vedar gases e animais. O que a gente chama de ventilação contínua, que a gente vai falar logo logo, ventilação contínua.
e também o que a gente chama de fecho hidro. Então, todos os aparelhos têm que estar ligados ao fecho hidro. E o que é o fecho hidro, pessoal? É uma camadinha de água. Vamos olhar nesta situação aqui, ó. Olha embaixo da pia de vocês, vocês vão ver que vai ter um negócio que chama sifão, né? Que é isso aqui, ó. É uma tubulação que faz uma curva. Por quê? Esta curva faz com que esta água fique parada, né? E estabeleça uma coluna de água, um fecho hidro. E os gases que porventura vem, lembra que o gás ele é formado na minha rede pública. O gás ele não é, a minha pia ela tá aqui, ó. A minha pia tá aqui e a minha rede pública está aqui. Os gases ele vem da rede pública para dentro da minha casa. Então o gás veio aqui, ele vai encontrar o fecho hidro e não vai passar para a sua pia, né? E chegar até o seu nariz, tá bom? Então todos os equipamentos eles têm que ser protegidos pelo fecho hidro, tá bom? Isso acontece também no vaso sanitário, né? Por que o vaso sanitário sempre tem uma camada de água? Justamente para promover esse fecho hidro, essa coluna de água, tá bom? Para evitar também o ingresso de gases lá da minha rede pública para dentro da minha edificação, a gente utiliza o que a gente chama de ventilação contínua, tá bom? Então nós teremos a tubulação que vai captar o esgoto e jogar para a rede pública, mas nós também teremos uma canalização ligada a essa canalização que coleta o esgotamento sanitário, que vai dar vazão aos meus gases, tá bom? Então, essa canalização que vai permitir que meus gases saiam da minha edificação, a gente chama de tubulação de ventilação, ok? Então, todas as minhas canalizações têm que ter um tubo ligado. Então, vamos imaginar que eu tenho uma canalização aqui que está captando o meu esgotamento sanitário, tá bom? Eu sei que produz gás, eu sei que existe gás dentro da minha tubulação, tá bom? O que é a tubulação de ventilação? Eu vou conectar a essa minha tubulação uma outra tubulação vertical que vai morrer lá no teto da minha casa, que se o gás entrar na minha tubulação, ele, ao invés de chegar até a minha pia ou ao meu ralo, ele vai subir e vai lá para cima da minha casa, tá bom? Bom, olha só essa pergunta é muito corriqueira. Você foi chamado pela sua avó para resolver um problema de mau cheiro. Então, ó, tem um banheirinho lá no fundo da casa da sua avó que está tendo um mau cheiro. Ela fala o seguinte, ó, desde que o seu falecido avô morreu, eu não uso mais o banheiro. Qual deve ser o que está acontecendo que esse banheiro está com mau cheiro, né? Então a gente viu que existe um negócio que chama fecho hidro, que tem nos ralos, né? Então, se faz mais de 10 anos, né, ou faz quase 10 anos que a sua avó não usa esse banheiro, o que aconteceu com a água desse ralo? Ela evaporou, né? Então, como não tem mais o fecho hidro, os gases entram da minha rede pública e saem, né, pelo meu ralo e provocam um mau cheiro, tá certo? Então, dando um resuminho dos objetivos do sistema de esgotamento sanitário, são 2, tá? Promover o rápido escoamento e também evitar a passagem de gases. Para evitar a passagem de gases, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que promover ventilação contínua através da tubulação de ventilação e eu tenho que garantir o fecho hidro nos equipamentos, tá bom? Agora a gente vai falar um pouco dos componentes. Quais são os componentes da minha rede de esgotamento sanitário? Da mesma maneira que a gente tinha, né, os componentes do abastecimento de água, a gente vai ter os componentes da rede de esgoto, tá bom? Então a gente tem o que a gente chama de ramal de descarga. Os ramais de descarga, pessoal, é aquela parte da tubulação que está ligando um aparelho sanitário só. Então vamos prestar atenção nesse tubo aqui, ó. Esse tubo aqui, ele é um ramal de descarga, porque nele só está ligado a pia. Esse tubo aqui, ó, só está ligado o ralo. Esse tubo aqui, ó, só está ligado o vaso, tá bom? Nós temos os desconectores. Desconector é um aparelho que tem um fecho hidro. Então, nesse ralinho aqui vai ter um fecho hidro, vai evitar a passagem de gás. Ramal de descarga é um aparelho só. Juntou mais de um aparelho, a gente chama de ramal de
esgoto, então olha só, aqui ó, ele tem mais de um aparelho, ele tem o ralo e a pia, então ele é um ramal de esgoto, tá certo? Olha, lembra que eu falei que tem que ter a ventilação? Olha a ventilação aqui, ó, ventilação eu ligo no ramal de esgoto, tá bom, pessoal? Então eu vou ligar no ramal de esgoto, o que eu chamo de ramal de ventilação e a minha coluna de ventilação que vai até lá no final. Então, ó, todos os gases presentes nesse tubo aqui, ó, ao invés de irem para dentro do meu sistema, o que eles vão fazer? Eles vão ingressar no meu ramal de ventilação e depois na minha coluna de ventilação, tá bom? Agora, e o esgoto, pessoal? Ramal de ventilação, ramal de esgoto vem e vai cair, né? Essa tubulação que cai levando todo o esgoto a gente chama de tubo de queda, tá bom? Então, a gente tem os nossos aparelhos sanitários, né, que são as peças. Nós temos os desconectores, que são todos os aparelhos que dispõem o fecho hidro, né? Então pode ser, por exemplo, um ralo sifonado, ou apenas um sifão, ou um vaso sanitário que tem o fecho hidro, tá bom? Questão de canalização primária e secundária eu não vou abordar, não. Ramal de descarga, que eu falei, ramal de descarga apenas um aparelho, ramal de esgoto 2 aparelhos. Ramal de ventilação é aquele tubinho que liga, né? Que entra no meu ramal de esgoto e liga até a minha coluna de ventilação. E aí nós temos a coluna de ventilação, né, o tubo ventilador e o meu tubo de queda, tá bom? Agora, o meu tubo de queda lá embaixo, ele desceu. Lá embaixo, ele vai virar o que a gente chama de subcoletor, tá bom? Então, a hora que o meu tubo de queda, né, vamos pensar num prédio, tá? A gente não está pensando numa casa. Uma casa vai ter tubo, uma casa térrea vai ter tubo de queda? Não vai ter tubo de queda, tá bom? Mas saiu do ramal de esgoto, tubo de queda, e a hora que chega, né, ali no térreo, vira-se subcoletor, tá certo? Então, mais uma figura ilustrativa aí para vocês. Ramal de descarga, apenas um equipamento. Ramal de esgoto, mais de um. Ramal de ventilação ligando aqui para dar vazão aos gases. E o meu tubinho de queda, beleza? Perfeito. E aí lá no final eu tenho o meu subcoletor predial ou coletor predial, tá certo? Que é a tubulação que, a hora que o tubo de queda chega lá no meu pavimento, ele se transforma em horizontal e aí vira o meu coletor predial, tá certo? E aí, pessoal, esgoto dá muito problema, né? Dá muito entupimento. Não é igual água potável que eu só tenho água. Esgoto eu tenho outras coisas. Chumaço de cabelo. A gente tem, né, N coisas aí que pode provocar o entupimento da tubulação, tá bom? Então a gente precisa desses canais de inspeção. Então, de tempos em tempos, a gente vai ver que a gente vai colocar essas caixas, que a gente chama de caixas de inspeção, tá certo? Que a gente chama de caixas de inspeção para justamente a gente ter um local que capta esse esgoto e a gente possa, por exemplo, desobstruir a tubulação, tá bom? Então, essa caixa de inspeção tem uma tampa, eu retiro a tampa e eu consigo fazer o acesso à minha rede ali, tá bom? E eu tenho também a minha caixinha de gordura. O que faz a minha caixinha de gordura? A minha caixa de gordura deixa retido nesta caixa toda a gordura. Então, todos os equipamentos que ingressam gordura dentro dele, que seria basicamente as pias de cozinha, eu preciso ligar ele à caixa de gordura. Por quê? Eu não posso jogar gordura no meu sistema, tá bom? Porque se eu jogo gordura no meu sistema, na hora que eu for tratar o esgoto, lá na estação de tratamento, eu não vou conseguir ter uma eficiência adequada, tá bom? Então, a caixa de gordura ela serve para tirar a gordura do sistema. Então, vamos olhar aqui. Vamos imaginar que eu tenho uma pia, né? Eu jogo o esgoto da minha pia aqui. Essa água ela vai perder velocidade, né? Vai ficar quase zero a velocidade dela aqui. A gordura que está em suspensão vai sedimentar, tá bom? E aí, de tempos em tempos, eu tenho que fazer a limpeza dessa caixa, né? Eu abro ela aqui e retiro toda a gordura, tá bom? Muito importante, toda edificação tem que ter uma caixa, tem que ter caixa de gordura ligada àqueles equipamentos que eu
porventura jogue gordura no meu sistema. Por quê? Porque se eu jogar gordura no meu sistema de público de esgoto, a hora que eu for tratar ele lá na lagoa, eu não vou conseguir tratar ele de maneira adequada. Beleza, pessoal? Então, a aula de hoje foi para definir os objetivos de um sistema de esgotamento sanitário, escoamento rápido, ventilação e fecho hidro, e também todas as partes constituintes. Ramal de descarga, quando eu tenho um aparelho só, ramal de esgoto, quando eu tenho mais de 2, desconector, quando eu tenho fecho hidro, tá? Ramal de ventilação e coluna de ventilação para dar ventilação ao meu sistema, tubo de queda e subcoletor para esgotar o meu esgoto gerado. Beleza? Pessoal, aula que vem, então, a gente conversa um pouco sobre traçados. Beleza, pessoal? Muito obrigado, valeu!